Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É muito bom, realmente faz um tempinho que eu não venho, né? Mas estou feliz em estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho sobre aquilo que nós já conseguimos aprender e geralmente eu trago aquilo que eu me deparo com situações difíceis. Quando eu me deparo com alguma situação onde eu passo a questionar aquilo, então automaticamente eu já monto uma palestra e quem sabe eu aprendo, né? Porque eu costumo dizer que água mole em pedra dura, quem sabe um dia fura, né? Quem sabe eu aprendo com aquilo que eu estou falando, porque é sempre bom lembrar que não é pelo fato de estarmos aqui na frente que já somos melhores do que alguém, de forma alguma. Estamos no mesmo barco, uns desenvolveu uma coisa, outros desenvolveu outra, mas na realidade todos nós somos aprendizes. Não quer dizer que quem está aqui na frente já faz tudo que fala. Isso é uma mentira, tá? Nós não conseguimos viver 100% do Evangelho. Só que é necessário começar a despertar a nossa vontade para modificar as nossas atitudes. E se não trouxer isso à tona, como se diz na psicologia, chama-se catarse. A catarse é você tirar do subconsciente e trazer para o consciente para ser analisado. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar sempre arrumando um culpado para a nossa infelicidade, um responsável porque não deu certo aquilo que eu gostaria e, enfim, infelizes por aquilo que somos, com o que temos e que fazemos. Então é uma grande ilusão a nossa vida. Como eu trouxe ali, por que é o entrave da evolução? Porque enquanto eu estiver iludido, acreditando que aquela coisa sempre vai ser daquele jeito, é uma ilusão. As coisas mudam e nós temos que estar abertos para essa mudança. Só para ter uma ideia, nós espíritas, como nós encaramos o motivo real da encarnação? Por que nós estamos aqui na Terra? Não seria justamente para o nosso aprimoramento moral e espiritual? Então por que a gente chega aqui, quer arrumar um bom emprego, para ganhar, para manter o nosso filho num lugar legal, numa escola, na melhor escola, para que ele tenha um bom diploma, para que ele arrume um bom emprego e ganhe muito dinheiro? Não desvirtuou tudo, não mudou tudo, não saiu fora do caminho? Porque às vezes acaba saindo todo mundo de dentro de casa para poder ganhar esse dinheiro, para poder manter aquela criança numa boa escola, e nós acabamos tendo um excelente profissional, só que muitas vezes sem moral, porque nós abandonamos praticamente aquela criança para poder dar tudo o que ela precisa, e muitas vezes tudo o que ela quer, e não deu a educação, o caráter, o moral que ele precisava desenvolver. Perdeu a oportunidade, porque nós estávamos preocupados em fazer com que ele fosse alguém. E na realidade, esse alguém para a espiritualidade seria se ele tivesse uma profissão simples, humilde, mas fosse uma pessoa do bem. É muito melhor do que ele talvez sendo um médico e ele não atende ninguém, deixa morrer, se não tiver um cheque em branco na portaria. Então olha como nós estamos equivocados, tá? Então isso não só o médico, como qualquer outra profissão. A gente tem visto muitas pessoas infelizes com o que fazem e nos atendem mal nas repartições públicas, nos atendem mal nas lojas, enfim, qualquer lugar que a gente vai. A gente tem visto pessoas sendo maltratadas, por quê? Porque aquela criatura está infeliz com o que faz. Se ela está infeliz com o que faz, porque talvez escolheu a profissão errada, ou talvez ela é infeliz com o que é, então ela acaba descarregando em outras pessoas a sua própria infelicidade. E nós vivemos essa grande ilusão, achando que nós estamos no caminho correto. Observa as obras que têm chegado, muitas vezes, através do Dr. Inácio, Carlos Bacelli, né? Olha o Dr. Inácio falando que o que tem de espírita, chegando no plano espiritual, dando mais trabalho que outros. Falando, porque eu fiz sopa durante 20 anos, porque eu fui orador, porque eu decorei o livro dos Espíritos. Mas se você não mudou nada com tudo isso que você fez, não adiantou de nada. Quem falou que conhecimento é sinônimo de elevação? Não é. Tem pessoas que nunca ouviu falar em doutrina espírita e está mais elevado que a gente.
conhecimento não é sinônimo de elevação se eu não pegar aquilo que eu aprendi e modificar a minha maneira de agir. É a única alternativa. Eu preciso sair da ilusão de que porque eu decorei o livro dos Espíritos, porque eu já fiz 5 anos de curso de Evangelho, eu já sou melhor que alguém. É mentira. É mentira. Se eu pegar os ensinamentos e modificar a minha maneira de ser, aí sim eu sou melhor. Mas eu tenho que tentar ser melhor superando a mim mesmo, não superando ninguém, não fazendo qualquer disputa. Então o que seria ilusão na definição nossa aqui? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Então ilusão é aquilo que eu penso, o que eu acho que eu sou, e na realidade nos distanciam dessa verdade. Não tem nada a ver. É isso que a gente vai ter que modificar na nossa vida. Eu costumo perguntar assim: tem alguém desiludido aqui? É uma pergunta retórica, eu nem precisaria perguntar. Todos nós já nos desiludimos algumas vezes. E quem é que se desilude? Quem se ilude, exatamente. Só se desilude quem se ilude. Olha essa frase aqui de Hamed. Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. Então eu tenho lá 5 anos de namoro mais 28 de casado. Em pouco tempo de casado, todo mundo se desilude com o outro. É ou não é? Aí eu me desiludi. E aí, por quê? Eu esperava que ela agisse da forma que eu gostaria, que ela fizesse aquilo que eu acho que é certo, mas não, ela tem a cabeça dela, vai pensar do jeito dela. Então eu me desiludi, e ela desiludiu comigo esperando que eu fizesse a mesma coisa. Isso acontece em qualquer casal, em qualquer relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja amigável. Porque fazer amigo basta ser apresentado, mas manter um amigo é um relacionamento. Quem tem amigo de longa data sabe disso. O tanto que é difícil, porque eu vou ter que suportar o time que ele torce, as neuras que ele tem, né, os atrasos que dá nos encontros. É um relacionamento ter um amigo de longa data. Eu vou acabar magoando ele vai acabar magoando a mim. De alguma forma a gente vai conseguir se ofender, se melindrar, mas voltar àquela amizade, porque é alguém querido. Não deixa de ser um relacionamento. Então, o nosso personalismo tem nos cobrado demais, porque nós acabamos querendo que as coisas sejam de acordo com o que eu acho que é certo. E eu sofro quando as coisas fogem do meu controle. Tem pessoas que têm o hábito de acordar às 6 da manhã para trabalhar, fazer o serviço de casa e dormir às 11 da noite e cumprir aquele ritual. Não deixa de ser um ritual. Tem que ser daquele jeito. E quando as coisas fogem do controle, sofrem. O que vocês veem nessa imagem aqui? Ela é uma árvore torta. Simples, não é? Uma árvore torta. E aí um sábio chega para os discípulos e diz: eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Imagina que estava dando torcicolo no pessoal lá, né? Imaginando como seria aquela árvore na posição correta. E depois de horas de tentativa, eles desistem e chega para o sábio e fala: tá, qual a moral da história? E o sábio fala: qual foi a pergunta inicial? Ver a árvore na posição correta. Então ele disse: deixam de ser teimosos, essa é a posição correta. Admitam, ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. Aí eu pergunto: quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa? Quantas árvores tortas tem no nosso trabalho, no círculo de amigos, no trânsito? Que a gente está tentando todos os dias endireitar essas árvores de acordo com o nosso ponto de vista, como se fosse o mais correto. Dá para entender o porquê do nosso sofrimento?
porque eu quero que as coisas aconteçam de acordo com o que eu acho que é certo. Aí eu fico nervoso com um por causa de uma coisa, eu fico nervoso com o outro, eu fico esperando que a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu amigo, o meu vizinho vai agir do jeito que eu quero. E eu só sou feliz quando isso acontece. Como é a minoria das vezes, eu sofro na maioria das vezes. Enquanto eu estiver querendo que as coisas aconteçam de acordo com o que eu acho que é certo, eu vou ser uma pessoa infeliz e vou muitas vezes fazer as pessoas que estão do meu lado felizes. Eu não gosto que as coisas fogem do meu controle, e quando eu perco o controle da situação, eu sofro. Sabe por quê? Porque quando as coisas não saem do jeito que eu acho que é certo, eu passo a sofrer. Tem gente sofrendo com aquele erro de português? Né? Vamos consertar para ficar mais bonito. Observa que a Arminio Marapuca, eu peguei todo mundo, né? Tava todo mundo ali, nossa, ele errou, né? O outro, e agora? Será que eu devo falar ou não devo falar? Quem observou o erro, com certeza pensa nisso. Mas isso aí foi só um exemplo que quando as coisas fogem do nosso controle, nós deixamos de prestar atenção no que é realmente o que deveria prestar atenção, para poder ficar focado naquela outra coisa. Quando eu aponto o erro de alguém, sabe por que é? É porque eu acho que eu faço melhor do que aquela pessoa. Aquilo. Então tá. Como eu julgo que eu faço melhor, então eu aponto o defeito do outro. Só que eu estou esquecendo que aquela pessoa pode fazer 10 coisas melhores do que eu. Mas eu só foquei no erro, porque eu estou acostumado a focar em mim também. Então, quando eu me julgo demais, eu passo a julgar demais os outros. Eu passo a não respeitar o limite do outro. Eu passo a ter dificuldade na convivência com o outro, porque as coisas fogem. Então, só para lembrar mais uma vez, eu costumo sempre dizer isso, nem todo mundo vai se encaixar em todos os exemplos que eu estou dando aqui. Eu me encaixo na maioria, tá? Mas qual é a proposta da doutrina espírita? Qual é o slogan que Kardec apresenta? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações, não é isso? Então quem é o verdadeiro espírita? É quem está tentando buscar fazer diferente. Então qual é a proposta de tudo isso que eu trouxe para vocês? O exemplo que cada um se identificar, questione-se. O que eu posso fazer para mudar isso? Sabe por quê? Porque eu estou cansado de ver pessoas que têm um conhecimento absurdo, estuda, decora, só que as atitudes não mudam. A gente deveria ter essa coragem de chegar para aqueles que nos conhecem há muito tempo e falar assim: olha, você acha que eu, com todos esses anos de doutrina espírita, eu melhorei alguma coisa? Só pergunta se tiver coragem, tá? Se estiver preparado, porque o não pode vir muito redondo. Mas questione. Sabe por quê? Kardec pergunta para os espíritos: qual a melhor religião? Qual a resposta deles? Aquela que te faz uma pessoa melhor. Então, se eu estou há 26 anos, agora de 1º de maio, eu faço 26 anos de doutrina. Se eu estou há 26 anos na doutrina, conheço bastante, a gente estuda bastante, e não está mudando as atitudes, alguma coisa está errado, e não é com a doutrina espírita, é comigo, eu não estou entendendo a doutrina espírita. Porque não adianta a gente decorar todas as obras, se não modificar aqui dentro. Se eu não olhar aquela pessoa que eu acho tão fardo com outros olhos, se eu não modificar o meu comportamento, se eu não começar a agir melhor, se eu não começar a ter um pouco mais de paciência no trânsito, se eu não começar a aceitar um pouco mais as pessoas como elas são, se eu parar de olhar aquelas pessoas que eu julgo da mesma forma. Fala assim: Emmanuel diz o seguinte, que toda pessoa que nos incomoda e nos tira do sério, que nos irrita, é uma bênção. E eu fiquei bravo, né? Falar: poxa vida, né?
Só que como ele já superou, agora a coisa é assim. Mas ele tem razão. Qual é a virtude que aquela pessoa que me tira do sério e me incomoda, qual é a virtude que ela está me ensinando? Paciência. Exatamente. Só que eu não quero aprender a paciência desse jeito. Eu quero fazer uma prece, fazer o evangelho, tomar passe no centro e que a paciência venha de presente. Eu quero dormir fazendo uma prece e que amanheça com paciência. Então por isso que eu não suporto aquela pessoa. Aí eu faço prece para poder falar: Senhor, dai-me paciência para suportar tudo isso. Ele não vai dar paciência. A paciência é conquistada. É no dia a dia. É começar a olhar aquela pessoa que é uma pedra no sapato e olhar que ela está me ensinando a ser paciente com ela está me cobrando uma coisa, falando: olha para mim e me aceita como sou. Eu não vou mudar porque você quer. Essa pessoa está falando isso para mim. E eu tenho que aprender a respeitar essa pessoa como ela é. Porque todos os dias nós estamos tentando modificar o outro. É porque o outro é errado, o outro me faz infeliz, o outro é isso, o outro é aquilo. E todos os dias a gente tem visto a dificuldade no relacionamento. Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Claro que não. Eu tenho que fazer minhas preces e pedir a Deus, pedir a espiritualidade, que aconteça o que for melhor para mim. O problema é que nem sempre o que é melhor para mim é o que eu quero. Não é? Porque o que eu quero é viver bem em casa, viver bem no trabalho, ganhar bastante dinheiro, o suficiente para que dê para que eu faça tudo aquilo que eu tenho vontade. É o sonho de todo mundo, gente. Qual é o motivo de estarmos no planeta Terra? Nosso primeiro aprimoramento moral e espiritual. É isso que importa. Mas nem sempre eu busco isso. Porque chega aqui a gente se equivoca e acaba fugindo da responsabilidade. O materialismo acaba falando mais alto. Então qual é o caminho para resolver tudo isso? Se descobrir quem é. Eu trouxe um vídeo para vocês. É uma música evangélica criada numa igreja nos Estados Unidos. Ela foi traduzida pela Comunidade Church. Os próprios pastores criaram. Eu achei fantástica a letra dela. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, que o pastor começa a pregar no início e a mulher dele está depressiva ali na cadeira, porque sabe que tudo que ele está falando lá não é nada disso que ele está vivendo em casa. E no final, quando ele abre o coração para mostrar quem realmente ele é e admite a própria falha, a esposa está sorrindo na primeira fila. Vamos assistir. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo
Depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa, ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Será que eu sei quem sou eu? Nós não temos muita noção, né? Olha a pergunta: quem é você? Do que gosta? Em que acredita? O que deseja? Eu confesso que se der um caderninho para cada um e uma caneta aqui, para responder essas perguntas aí, eu acredito que vai amanhecer o dia e nós vamos estar tentando aqui alguma coisa e com a caderneta em branco ainda. Porque nós não sabemos responder essas perguntas. Nós não sabemos. Porque a pessoa pode até falar: ah, eu sou isso, eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho filho, tenho isso, tenho aquilo. Não quero saber o que você tem, o que você faz. Eu quero saber o que você sente. Eu quero saber o que você pensa. Quais são os seus planos para a sua vida a partir de agora? Nós temos essa resposta? Não tem, né? É difícil. Então aí a gente vai mascarando a coisa. Fala assim, vamos responder as perguntas aí. Fala assim, a pessoa pode falar: ah, eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. Tá, de repente eu sou do bem, já não faço mais o mal pelo mal. Posso ser honesto, pago minhas contas em dia. Só que será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa, na hora de falar, para poder agradar a alguns, eu falo outra. Na hora de fazer, eu faço outra diferente para poder agradar outros. E aí o que eu sinto fica completamente bagunçado. Eu preciso pensar, falar, fazer, agir, tudo alinhadinho.
Eu preciso ter opinião própria, falar isso que eu quero para a minha vida. E não ficar tentando agradar. Né? E aí eu continuo lá. Será que eu sou perseverante? Deve estar começando os estudos na casa. Com certeza foi feito o convite. Quantas pessoas já começaram a fazer o curso e não terminaram? Né? Quantos livros tem em casa abertos lá sem dar continuidade deles? Começou a ler e desistiu. Então não somos tão perseverantes assim. Já provou. No que acreditamos? Em dias melhores. Tá, mas qual tem sido a minha cota de colaboração para que os dias sejam melhores? Eu estou fazendo alguma coisa para mudar isso? Como disse Chico Xavier, quer que aconteça algo diferente na sua vida? Faça algo diferente. Será que eu tenho saído da zona de conforto para fazer alguma coisa diferente? Tem que pensar nisso. Vai piorando, tá? Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos na nossa vida. Vamos fazer um balancinho rápido, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quantos amigos você manteve? Como eu disse, fazer amigos é muito fácil, mas manter um amigo é um relacionamento. É difícil. Em que consiste a sua trajetória amorosa? Cada um tem a sua resposta. Como tem observado tudo isso? E aí, como temos educado nossos filhos? Quanto está havendo de alegria em nosso dia a dia? Eu faço entrevista na sexta-feira na nossa casa e eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem assim: eu não sei de quando eu não dou uma boa gargalhada. E muitas vezes a pessoa vai lá numa festa, às vezes está numa roda de piada, está se sentindo bem, está feliz entre amigos e está rindo. Sabe quando dá aquela risada que chegou ao queixo, assim, tão gostoso? Aí vem um sentimento de culpa. E a pessoa diz assim: eu estou rindo tanto hoje que acho que amanhã eu vou chorar. Já ouviram essa expressão? Isso chama-se culpa. Não se sinta culpado. Não importa o que temos feito no nosso passado, estamos errando pela ignorância. Vamos focar o futuro. O que dá para fazer a partir de agora? O que já foi feito, foi feito. Dá para pedir desculpa? Vai lá e pede. Não dá? Faça o bem. É isso que a gente vai ter que fazer. Modificar isso aí. Senão, caso contrário, nós vamos ficar sofrendo. E aí continua. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, quem vai sentir a nossa falta? Porque, gente, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não saibam. Por incrível que pareça, todo mundo aqui vai morrer. Sabia ou não? Mas dá a impressão que a gente não sabe disso. Dá a impressão que a gente não sabe. Porque a gente come em excesso, bebe em excesso, se preocupa em excesso, corre em excesso. Tudo isso é uma forma de suicídio. Preocupação demais, ansiedade demais, tudo é forma de suicídio. Dá a impressão que a gente não vai morrer nunca. Trabalha muito. Então quando a gente fala vai morrer, dá a impressão de falar, só ele sabia disso, né? Mas é verdade. A gente age no dia a dia como se não fosse morrer nunca. Aí eu pergunto, quem vai sentir a nossa falta? Daqui a pouquinho nós vamos estar sendo visitados naquele caixotinho de madeira. Tá? Será que o marido ou a esposa vai chegar ali e falar assim: olha, meu marido ou minha esposa, esse companheiro vai fazer muita falta, porque vivíamos bem, éramos felizes, éramos companheiros. Será que os filhos vão chegar ali e falar assim: ó, meu pai ou minha mãe que está aqui vai me fazer muita falta, porque nos momentos difíceis não ficava apontando o meu erro, apenas me abraçava, chorava junto? Será que vai chegar alguém que nunca ninguém viu, falar: pessoal, vocês não me conhecem, mas eu tive que vir? Sabe por quê? Porque no momento mais difícil da minha vida, essa pessoa me emprestou o ombro para chorar. Porque é só isso que nós vamos levar. Ninguém vai questionar se eu comprei fazenda, como era a minha casa, se eu trocava de carro todo ano.
é ali. Tem um ditado antigo, conhecido, uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: quando você nasceu, todos sorriam, só você chorava. Faça algo dessa vida que quando você morrer, todos choram, só você sorri. Não é isso. Nós vamos ter que mudar isso. O que nós estamos plantando, porque certeza absoluta que somos nós que vamos colher. Jesus deixou claro isso: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ninguém vai passar por cima de falhas. Nós plantamos, nós colhemos. Não tem perdão. Aquele perdão que a gente espera de Deus é oportunidade para fazer diferente. É isso que Deus vai nos oferecer. Plantei, tem que colher. A única coisa que ameniza a colheita é lembrando Jesus novamente quando diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu, apesar da minha dor, apesar da minha dificuldade, eu ainda estiver ajudando o outro no momento de dificuldade, saindo da minha zona de conforto para ir dar um abraço naquela criatura que descobriu uma doença, naquela pessoa que entrou em depressão, naquela pessoa que perdeu um ente querido, naquela pessoa que acabou de ganhar nenê, se eu estiver saindo da minha zona de conforto para ir de encontro a essas pessoas, com certeza as coisas vão melhorar. Eu vou conseguir carregar um pouco mais o meu fardo com mais facilidade. É isso que Jesus quis dizer com vinde a mim, todos vós que se encontram sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele falou em algum momento que vai carregar o nosso fardo? Não. Ele disse que se estiver do lado dele, com um pensamento positivo, acreditando que ele está no comando, fica mais fácil para carregar o nosso fardo, que não é mais pesado do que nós suportamos. Aí sim. Caso contrário, nós vamos continuar sofrendo, achando que o nosso fardo é mais pesado do que a gente não dá conta, que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, e eu fico infeliz e transformo a vida das pessoas que estão do meu lado também infelizes. Vamos ter que mudar, porque é na reta final que nosso passado nos calará e falará para nós. Eu conheço gente tão fria quanto essa mãozinha aqui para cuidar de pessoas idosas. Conheço. Já ouvi muito conversa sobre isso. Tudo bem. Será que o idoso plantou? Foi uma criatura amorosa? Eu não estou justificando de forma alguma um maltrato com ele. Porque se o outro não fez a parte dele, é problema dele. Mas se eu não fizer a minha, é problema meu. Não existe justificativo para maltratar ninguém, por mais que tenha sido maltratado. Só que eu pergunto, será que plantou? Porque está colhendo o que plantou. A lei vai providenciar a colheita. Uma vez conversando com uma pessoa, eu tinha intimidade com ela, por isso que eu falei dessa forma. Mas essa pessoa chegou para mim e falou assim: eu estou cuidando da minha mãe, mas a minha mãe nunca me deu um abraço. Aí eu perguntei para ela: e você, quantas vezes abraçou sua mãe? Porque se você está fazendo igual ela, você está sendo exatamente igual a ela. A diferença é que ela foi a primeira, mas você é a segunda. Eu falei isso porque eu tinha liberdade com a minha amiga, né? Mas essa aí eu falei: realmente, eu também nunca abracei minha mãe. Eu falei: então, você não acha que ela está ali no leito e não foi embora até agora porque ela está esperando um abraço seu? Será que a hora que você mudar a tua mente e falar: olha, já não é mais um fardo, eu vou cuidar com carinho, porque eu também estou agindo igual, aí a pessoa vai embora. Se está no leito é porque está esperando alguma coisa. Existe uma lição por trás de todo o problema que carregamos. Uma lição a ser aprendida. Se nós não aprendermos, vamos sofrer. Difícil, né, gente? Fala a verdade. Como eu disse no começo, a gente não dá conta. Eu não estou dizendo que eu também dou conta. Eu só estou dizendo que tudo isso é aprendizado para nós. Nós vamos ter que mudar o nosso foco. Parar de fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Isso é loucura. Vamos ter que mudar isso aí. Essa frase é de uma pessoa que nem espírita não é.
um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar inclusive meu inimigo. Tudo isso não deixa de ser uma grande virtude. A gente encontra livro de autoajuda, mensagens, evangelho e tal, uma frase comum. Quem disse isso não é espírita, e olha como ele complementa tudo isso. Mas o que acontecerá se descubram que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Estamos falando do precursor da psicanálise, ó, Jung, tá? Ele nem espírita não é, mas falou tudo, não falou? O meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo. Vamos lembrar Jesus com essa passagem aí? Olha o que é. Se eu não aprender a me perdoar, eu não vou perdoar ninguém. Se eu não aprender a me aceitar, eu não vou aceitar ninguém. Se eu não admitir que eu não sou o dono da verdade, eu não vou respeitar as inverdades do outro. Se eu não admitir que eu erro, eu não vou admitir o erro do outro. Se eu cobrar demais de mim, eu vou cobrar demais do outro. O que Jesus disse sobre isso? Nos chamou de hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não, será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. Foi ou não foi? Então é isso. Nós vamos ter que mudar um monte de coisa. Vai ter que alterar um monte de coisa. O milagre não vai acontecer. Eu sou o milagre. Eu vou fazer acontecer o milagre. Aquele cumprimento namastê, que quer dizer, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. O que Jesus disse? Vós sois deuses e não sabeis. Coisas que vamos ter que alterar. Caso contrário, continuaremos sofrendo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me considero esse cara aí, ó. Tá? Isso aí é a parábola do filho pródigo. Eu me considero filho pródigo. Vocês vão ver agora com a história que eu vou contar. Tá? Por que eu me considero filho pródigo? Só para lembrar, filho pródigo não é filho prodígio. É filho problema. Filho problema. Tá? Qual é a parábola do Cristo? O filho problema lá, o filho pródigo, chegou para o pai e disse: eu quero minha parte da herança, que eu vou cuidar da minha vida, eu não quero mais trabalhar em fazenda, estou cansado dessa vida aqui. O pai vendeu metade do que tinha, pegou a parte dele, deu e foi embora. Saiu para a vida, não sabia lidar com o dinheiro, perdeu aqui, perdeu ali, foi passado para trás lá. Daqui a pouquinho estava sem nada. O orgulho não deixou ele voltar para casa. Imagina ser humilhado. E o que ele fez? Tinha que trabalhar. Arrumou um emprego numa fazenda, foi alimentar os porcos. O problema é que em pouco tempo ele se viu literalmente dormindo com os porcos. Aí é fim de carreira, né? Não tem jeito. Aí chegou no fundo do poço mesmo. Aí é a hora que a gente engole orgulho. Só que quando chega lá no fundo mesmo, qual é a palavrinha que nos tira da zona de conforto? Uma palavrinha com 3 letrinhas. Qual que é? Dor, né? Exatamente. É a palavrinha que nos tira da zona de conforto. Ele estava no fundo do poço. Aí uma noite ele acordou e pensou de si para consigo: o mais humilde dos servos de meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Aí ele engoliu o orgulho. Falou: quer saber de uma coisa? Eu não mereço mais ser chamado de filho, mas eu vou voltar para ser um servo de meu pai. Ué, vive melhor do que eu. Aí ele resolve voltar. O pai fica sabendo, mata a melhor novilha, contrariando outro filho, que disse para ele: vem cá, o senhor vai fazer isso aí, matou a melhor novilha, esse cara pegou tudo, gastou tudo, jogou tudo fora, e agora o senhor recebe desse jeito, eu que sempre estive do teu lado, sempre deu meu apoio, o senhor nunca sequer me deu um carneiro para comemorar com meus amigos? Aí o pai diz: mas esse filho estava morto, hoje ressuscita. Esse é a ovelha que estava sumida e hoje volta para o rebanho. Você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio, como você mesmo disse, e outra, tudo que eu tenho agora é seu.
Quer dizer, está reclamando de quê? Então eu me considero esse filho pródigo, sabe? Muitas vezes eu me vejo dormindo com os porcos, carregando o fardo pesado, as dificuldades que a gente tem. Literalmente eu me vejo. O problema é engolir o orgulho e voltar para casa. Alguém tem dúvida que nosso Pai nos espera de braços abertos para uma festa? Ninguém tem dúvida, né? Mas será que a gente vai ter que estar dormindo com os porcos? A gente poderia voltar antes, né? Começar a falar, bom, eu não sou o dono da verdade, então deixa lá, vou procurar aquele amigo que eu gostava tanto, acabei falando umas coisas para ele, que afastou. Vou procurar aquele parente que quando ele está em festa eu não vou também, me afasta. Eu vou fazer isso, eu vou procurar fazer diferente, admitir que eu também erro, ser um pouco mais humilde. Jesus está nos convidando a voltar para casa todos os dias, é nosso irmão mais velho. Não fica triste quando a gente falha, não. Ele sabe que nós vamos chegar lá. Só que ele fica feliz quando a gente consegue dar um passinho sobre o orgulho, porque aí sim ele está vendo que agora vai. Agora vai. Então o que nós estamos esperando? Somos espíritas, conhecimento está saindo pelo nariz. Só que na hora de colocar em prática a gente falha, é natural com qualquer um de nós. Mas sem culpa. Faça diferente a próxima vez. Faça diferente. Fala, eu errei, tá bom, sem culpa. Vou fazer diferente a próxima vez. Vou lá pedir desculpa, vou admitir meu erro. Ah, mas ninguém pediu desculpa para mim, problema dele. Se ele não faz, é problema dele. Se eu não faço, é problema dele. Então vamos cair das máscaras, tirar a ilusão que nós carregamos e começar a fazer diferente, para se obter um resultado diferente. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz. Quem ainda não for meu amigo, por favor, mande um convite lá. Tá bom?